Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos estar dando início a mais uma escola dominical, né? Nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos deste, né? Que todos sejam bênçãos, sejam alegres, né? Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Vamos orar ao Senhor, né? Para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nessa escola de hoje. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, meu Pai, por estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor Deus. Pelo privilégio, meu Pai, que o Senhor nos dá, de estarmos aqui nesse domingo maravilhoso, Senhor, meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, cada um que está nos assistindo, meu Pai, e cada família aqui representada, Senhor, meu Deus. Porque nós sabemos, meu Pai, que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, Senhor, meu Deus. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, meu Pai. E que Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, meu Pai, para que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar louvando ao Senhor neste momento? Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua manhã. Estamos passando por um momento muito difícil na humanidade. A pandemia, a depressão, as dificuldades financeiras têm assolado a vida de muitos. E nós, muitas vezes, estamos perdidos. A humanidade está perdida e clamando por socorro, precisando de algo que lhes dê esperança. E, pelo contrário do que muitos acham, Deus não está morto, Ele vive. E Ele vive dentro de nós. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito. Ou seja, nós somos parte fundamental no reino de Deus para proclamar as boas novas do Senhor. Deus não está morto, Ele vive. E Ele quer que a tua igreja seja um instrumento nas mãos dEle para levar esperança a tantas vidas que estão perdidas. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução, perdido em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Aleluia. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdido em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Aleluia! Saiba que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você é igreja e
Então se levante neste momento e comece a profetizar vida e vida em abundância para esta humanidade tão desesperada e carente do amor de Deus. Que Deus te abençoe e tenha um excelente estudo da Palavra de Deus. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos dar início à nossa escola dominical, né? Hoje nós vamos estar falando sobre graça divina e resposta humana, né? Desde muito cedo, na experiência cristã, nós deparamos com a palavra graça. E, conhecendo ou não esse conceito, ela atua na vida humana, especialmente quando nos entregamos a Deus, pois a graça nos salva, nos justifica e nos santifica. Portanto, ela é um elemento-chave na experiência de salvação e amadurecimento na fé. Entender que a graça de Deus atua mediante nossa resposta positiva a ela. Nos ajuda a definir nosso papel neste processo que não acontece sem ela. A carta de Paulo à comunidade de Filipos ajuda a compreender essa realidade, né? Vamos refletir sobre isso nessa lição, né? O que a graça de Deus é na vida da gente e qual que é a resposta humana, né? Qual que vai ser a nossa resposta de acordo com essa graça, né? Nós vamos dizer sim, nós vamos dizer não, né? Nós vamos ver isso no nosso estudo, né? De hoje, né? E o nosso texto básico vai ser Filipenses 2, de 12 a 19. Amém, irmãos? Filipenses 2, de 12 a 18, aliás. Amém? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Portanto, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo bem, tudo sem murmurações nem contendas, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorifique de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vos congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrei-vos e congratulai-vos comigo. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos falar desse texto, né, da carta que Paulo escreveu para os Filipenses, né? Só para a gente dar uma sintonizada, a cidade de Filipos era uma cidade muito importante na Macedônia, né? Ela ligava Roma com a Ásia Menor, né? Que era um grande centro de comércio, né? Ela fazia essa passagem, né? E hoje essa Ásia Menor é como se fosse hoje a Turquia, a Armênia, né? Então era uma cidade muito, muito importante. E ali nós vamos ver que foi a primeira igreja, né, que Paulo abriu na Europa, né? Então a gente vai ver que era uma cidade próxima, né? E que Paulo, além de não ter ficado lá muitos dias, né? Ele abriu essa igreja em Filipos. Amém, irmãos? Então nós vamos ver hoje o que a graça do Senhor, né? A graça divina e a resposta humana tem a ver com a nossa vida hoje, de acordo com a palavra do Senhor. A comunidade de Filipos foi a primeira comunidade europeia fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. A maioria das pesquisas bíblicas indica que a carta aos Filipenses foi escrita por ele em um período de prisão, né? Então, a primeira carta de Paulo, ela foi escrita quando ele estava ainda na prisão, né? E a gente pode ver, está lá em Filipenses, né? Depois quem quiser olhar, 1 de 12 a 26. Paulo, às vezes a gente acha muitos empecilhos em pregar a palavra do Senhor, né?
E Paulo dá um testemunho aqui que mesmo dentro da prisão, ele o quê? Ele achou oportunidade para o quê? Para pregar o evangelho, né? Depois, se a gente for ler lá em Filipenses 1, de 12 a 26, a gente vê que as pessoas o quê? Ouviram a palavra dele também, né? Então, aproveitou o quê? A oportunidade, né? A gente tem que sempre o quê? Aproveitar as oportunidades. Provavelmente em Roma. Ao escrever, o apóstolo busca incentivar a comunidade a permanecer firme e trabalhar para o desenvolvimento da própria salvação, né? O verbo grego ketsgazomai, utilizado no verso 2, é traduzido por desenvolver, operar, efetuar, e significa um trabalho que é realizado até ser obra completa, sinalizando que a salvação é o quê? É um processo contínuo, né? A gente está sempre o quê? Nesse processo de salvação, né? A gente vai estar sempre o quê? Buscando, alimentando com a palavra do Senhor e o quê? Buscarmos a nossa salvação pela graça do Senhor, né? Está no modo imperativo, na segunda pessoa do plural, o que aponta a exigência de uma resposta, uma atitude de quem ouve e não de quem fala, né? Então, qual que é a nossa resposta, né? A atitude tem que ser tomada por quem? É por quem está ouvindo, e não por quem está falando. Quem está falando? Quem está falando é quem? É o Senhor. E quem está ouvindo? É nós, né? Então, essa atitude a gente tem que ser tomada individualmente por cada um. Né? Assim, Paulo, ao colocar essa exortação, responsabiliza as pessoas da igreja de Filipos a buscarem o desenvolvimento de sua salvação. Deus havia iniciado uma obra em suas vidas, que seria completa pela ação da sua graça, mediante a resposta o quê? Humana, diante da minha o quê? Da minha resposta. Nós vamos ver que eu quero ser obediente, né? Eu quero falar sim para o Senhor, eu quero viver de acordo com a palavra do Senhor, eu quero aproveitar as oportunidades que o Senhor tem colocado na minha vida, né? Em Paulo, nós vimos aqui que ele aproveitou a oportunidade mesmo estando aqui, dentro da prisão, né? Nós vamos ver para frente aqui, o que não ficou o quê? Murmurando, lamentando, né? Mas porque aproveitou a oportunidade. Resposta: temor e tremor são duas palavras que concluem a ordem de desenvolver a salvação, né? Então, que é uma reverência, o exemplo de Cristo, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus 7, 5, 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, oração e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? Então, o que? A obediência, né? O que? A reverência, né? Suprema, né? Então, quem nós temos que dar reverência? Ao Senhor. Essas são características relacionadas com a consciência de nossa pequenez a respeito da grandeza e soberania do Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, né? Então, nós somos, né, que Paulo diz, que eu diminua e ele cresça, né? Então, não é por nós, é pelo Senhor. Assim, elas se tornam filtros de ações que desenvolvemos nesse processo. John Wesley também destacou a ação de Deus na salvação, no Sermão 85, operando nossa salvação, no qual afirmou que, se é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o fazer, segundo a sua boa vontade, então não existe mérito humano nas nossas ações. Por mais que nós oferecemos para desenvolver a nossa salvação, ela se dá pela graça divina. Para Wesley, as expressões utilizadas por Paulo mostram que a motivação que Deus tem para agir
reside totalmente em si mesmo, em sua própria graça, em sua imerecida misericórdia, né? A graça vem do Senhor, porque pelas nossas condições, nós não temos condições de ser salvo, né? Se não há misericórdia do Senhor, né? Então qual vai ser a nossa resposta ao Senhor? Porque como, né, a palavra diz, tanto o querer como o fazer, o que? Depende do Senhor. Amém, irmãos? Então a gente tem que o quê? Um processo de quê? Constante, crescendo a cada dia mais. Amém? Deus desperta o ser humano a este responde por meio de ações que o próprio Deus habilita para desenvolver, né? Foi isso que Maddox chamou de graça responsável em seu livro que leva o mesmo nome, o qual afirma, baseado nos estudos de Wesley, que sem a graça de Deus ninguém pode salvar-se. Ao mesmo tempo, sem a participação humana responsável nesse processo, a salvação não se desenvolve e a graça de Deus não opera a ponto de salvá-los. Paulo mostra ainda ações que fazem parte desse processo de desenvolvimento da salvação, né? Então a gente o quê? Nós temos o quê? A graça do Senhor que nos salva, mas nós temos que fazer o quê? Parte desse processo, né? Então, nós vamos ver aqui algumas partes desse processo que vai o quê? De desenvolvimento para a salvação. Lá no verso 14, diz que fazer tudo sem murmuração e discussão. Olha só. Verso 14. Fazer tudo sem murmurações e nem contendas. Né? E às vezes a gente tem que policiar nessa questão. Quantas vezes a gente murmura, né? A gente fica murmurando por certos acontecimentos. Né? Pensa bem, né, nessa questão desse texto. Se Paulo começasse a murmurar, né, porque estava preso, porque não tinha como fazer mais nada, a vida dele acabou ali. Não, ele aproveitou que a oportunidade, né, não ficou murmurando, né, mas o que? Glorificando ao Senhor. A atitude que toma a pessoa cristã irrepreensível para pura filha de Deus inculpável, em meio a uma geração pervertida. Olha aqui que fala o verso 15. Para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Né? Nós vivemos num mundo o quê? Corrupto e pervertido. Mas nós temos que ser o quê? Luz, né, para este mundo. Né? A gente tem que o quê? Levar a palavra do Senhor. Né? E não ficar o quê? Murmurando, as coisas são difíceis, sempre queixando de alguma coisa. Não, as coisas não são fáceis realmente. Mas o nosso socorro e a nossa esperança está onde? No Senhor. E nós vamos o quê? Ser o quê? Luzeiros nesse mundo, né? Vamos, como o Senhor nos dá direção, nós também vamos ser luz para dar direção a outras pessoas. Amém, irmãos? As ações que o próprio Deus capacita a desenvolver no nosso processo de salvação resguardam do mal e, ao mesmo tempo, permite que seu povo seja testemunhas da sua graça e do seu agir. Né? Nós vamos ser o quê? Testemunhas do Senhor, da graça que Ele nos dá, do favor, né, imerecido, né, e do que? Do seu agir na nossa vida. As pessoas vão ver isso na nossa vida, porque nós somos o quê? Testemunhas. E testemunha, o que acontece? Ela só faz o quê? Só fala a verdade, só fala o que ela viu, só fala o que ela tem, né? Ela não se preocupa com a sua opinião. E nós também somos assim. Né? Nós falamos aqui que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, o que? Nós confiamos no Senhor e falamos o quê? A verdade. Falamos o que o Senhor nos manda, né? Então, a nossa vontade, o nosso prazer é sempre falar sim para o Senhor. Amém? Perseverar, segunda. Perseverar
preservar a palavra da vida. No verso 16, ó. Perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, né? Então, nós vamos o quê? Perseverando na palavra. Porque se eu não perseverar na palavra, eu vou o quê? Pensa bem, no dia do Senhor, eu ver que eu corri em vão e me esforcei em vão, porque eu não que nesse processo eu não dei importância, eu não cresci, né? Então a gente vê que o quê? A gente preservar na palavra do Senhor, denotando o compromisso missionário de um anúncio de vivência da palavra de Deus. Assim, Paulo exorta a comunidade a perseverança e alegria, mesmo em meio às tribulações. Amém, irmãos? Então a gente vai o quê? A gente vai o quê? Perseverar na palavra do Senhor, né? A gente vê lá em Filipenses 1:21, né? No meio de tanta tribulação, preso, né? Paulo ainda diz, né? Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, irmão? Então, o quê? Paulo estava onde? Numa prisão. E mesmo assim, o quê? Ele estava dando o quê? Palavra de esperança, palavra de fé, palavra de gratidão, de orientação, né? E às vezes nós vamos estar, talvez nós não estamos presos fisicamente em uma cela, né? Mas às vezes a gente fica preso em costumes, fica preso na vergonha de falar da palavra do Senhor, e algumas cadeias, né? Que a gente, dificuldades no nosso dia a dia. Ah, quando eu resolver isso, eu vou começar. Não. Diante disso que eu vou continuar o quê? A pregar o evangelho, porque o Senhor cuida de mim, né? Então eu não preciso preocupar. A minha alegria está o quê? Perseverando na palavra do Senhor, né? A salvação deve ser entendida como um processo que a pessoa cristã arrependida se propõe o quê? A desenvolver, né? Então, se eu me arrependi, se eu sou cristão arrependido, o quê? Eu me proponho a o quê? A desenvolver esse processo. Através da graça, começamos o relacionamento com Jesus. E a cada dia, devemos nos tornar mais semelhantes a Ele. Então, vamos ver o que fala lá em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçamos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, né? Então a gente vê o seguinte, quando a gente toma conhecimento dos nossos pecados, se arrepende, a gente se propõe o quê? A se desenvolver o quê? Cada dia mais nesse processo da salvação, na graça do Senhor, né? Aqui, ó. Desembaraçando-se de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, né? A gente pode até fazer tenazmente, né? A gente pode até fazer uma comparação, né? A cola tenaz, né? Então aquilo fica colando na gente, mas a gente tem que se livrar, né? Se livrar disso. Não pode deixar isso que virar morada na gente, colar em nós e a gente andar junto. Não, a gente tem que se libertar. Isso é o quê? É um processo, né? Através da graça, começamos nos relacionando com Jesus. E a cada dia devemos nos tornar mais semelhantes a Ele. Aqui a gente faz uma pergunta, né? Eu faço uma pergunta para mim, faço uma pergunta para vocês e cada um faz uma pergunta para si mesmo. Como é que eu estou me achando? Eu estou me achando cada dia mais parecido com Jesus ou cada dia mais diferente? Né? Como é que está sendo as minhas ações? Como é que está sendo o meu viver? Como é que está sendo o meu falar? Está mais parecido com Jesus ou não? É uma reflexão para a gente, né? Para a gente ver como está o quê? A nossa conduta, né?
Por isso, a concepção bíblica da salvação é um processo e não apenas o quê? Um evento pontual, né? Então, o processo da nossa salvação é um processo contínuo. Contínuo. Enquanto eu estiver respirando, esse processo vai continuando. E não é uma coisa pontual. Hoje eu fui salvo, agora eu posso esquecer tudo da palavra de Deus, eu não preciso me comprometer mais, porque eu já fui salvo hoje. Não, é um processo o quê? Contínuo. Tanto que o Senhor, em sua sabedoria, diz que aquele que está em pé, cuide-se que não caia. Então, porque não é uma coisa pontual, aconteceu, acabou, não. É um processo, nós temos que viver dia a dia. E é o Senhor que nos capacita. Ele nos chama e o quê? E nos capacita. Né? Deus é o doador da graça, que salva e santifica. Contudo, sem a disposição para viver a plenitude da graça, não há crescimento nem frutos. Né? O Senhor nos enche de graça, a sua graça nos salva, né? Mas o quê? Mas se contudo, sem eu me dispor para isso, sem eu buscar esse crescimento, sem eu querer viver na palavra do Senhor, viver para o Senhor, o que isso vai acontecer? Não vai gerar frutos. Né? Eu vou ter a graça, o Senhor vai me dar, mas eu vou o quê? Praticamente deixá-la de lado, não dar importância. Né? Então, por isso que é um processo, a gente tem que estar o quê? Disposto, nós temos que ter a disposição de o quê? De estar vivendo a plenitude o quê? Dessa graça. Amém, irmãos? Porque o Senhor que morreu na cruz por nós. Se não fosse isso, pelo amor incondicional do Senhor e a graça do Senhor para nós estaríamos o quê? Já destruídos há muito tempo. Amém? Então que a gente, nesse processo, a gente sempre o quê? Continue, independente do quê? Das tribulações e dos acontecimentos da nossa vida. A gente tem que estar o quê? Perseverando a cada dia mais e mais e mais e mais. Amém? Aí, meus irmãos, a partir da carta de Filipenses, podemos compreender que o crescimento é resultado da graça divina. Então, nosso crescimento não vai depender da gente. Vai depender o quê? Da graça divina do Senhor. Ao declarar, desenvolvei a vossa salvação. Paulo está relembrando que a salvação já nos foi dada pela graça de Deus, que nos alcançou. Ela é um presente oferecido por meio do amor sacrificial de Jesus. Foi comprado por um alto preço. Né, irmãos? Então vamos ver lá o que fala em 1 João. 1 Pedro, desculpa. 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém, irmão? Então, a nossa salvação não foi comprada nem por ouro, nem prata, né? E às vezes a gente ouve, né, que a gente está na igreja, a gente, como cristãos, né, como servos do Senhor, fiéis, né, a gente às vezes é dizimista, fiel, é ofertante, fiel, e as pessoas acham que o quê? Que a gente está o quê? Comprando a nossa salvação, né? Mas a nossa salvação não foi comprada nem por ouro nem prata. E nós nunca compraríamos. Né? Ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Né? E por isso que ela não tem preço. Por mais que a gente faça, ela o quê? Ela não tem preço. Né? Então, ela foi o quê? Pelo sacrifício de Jesus. E nos foi ofertada gratuitamente em amor. Né? Então a salvação foi o quê? Nos ofertada gratuitamente pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual que é a nossa resposta? Sim, não, eu quero, eu não quero, né? Porque ela foi dada para nós gratuitamente. E agora que já sabemos, precisamos investir no seu
desenvolvimento. Nós precisamos o quê? Investir nessa palavra, investir no nosso desenvolvimento espiritual, né? Então a gente vê que as coisas não pode estacionar, né? Eu vou ficar sentadinho aqui só recebendo. Não, eu tenho que começar a gerar fruto para o quê? Para alimentar também, né? Então eu tenho que investir. Tem que investir em tempo, tem que investir em oração, tem que investir em jejum, né? Tem que investir na palavra do Senhor, né? Tem que investir em tempo para falar do amor do Senhor, né? Então a gente está sempre tendo que buscar o quê? Crescimento, né? Lá em 1 Coríntios 13, 14, né? A gente tem uma forma muito desse crescimento, né? Que Paulo diz, né? 1 Coríntios 13, 14. Acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Não. 13, 11, né? 13, 14, não. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, disse das coisas de menino, das coisas próprias de menino, né? Então o que acontece? Eu vejo esse termo seguinte: a gente antes era menino, mas a gente vai o quê? Vai crescendo, né? Nós éramos neném espiritual, começamos a caminhada, tomamos menino, começamos adolescente, né? Agora somos adulto, né? Então aqui é um crescimento, né? E isso o quê? Vai depender do quê? Da nossa o quê? Dedicação, do nosso investimento. Não vai ser pelo tempo que eu tenho na igreja, por exemplo, que vai definir, né, o meu desenvolvimento e o meu investimento. Porque às vezes vai ter pessoas que estão pouco tempo na igreja e tá investindo, né, e se desenvolvendo e já dando frutos, e às vezes eu vou ter muito tempo na igreja e eu sempre tive aquilo que ali estacionado, parado, né, e não gerei frutos. Amém, irmãos? Então a gente tem que estar sempre o quê? Sempre investindo. Trazer constantemente essa certeza conosco nos ajuda a nunca nos afastarmos dela. Sem a graça de Deus, certamente naufragaremos na fé. Lá em 1 Timóteo 1, 18 e 20. Submetendo-nos a ela, alcançaremos a santificação, né? Nos limpamos dessas imundícies e o que? Nos santifiquemos, né? Lá em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 1, 18 e 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmemente nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Né? Então, nos submetemos a ela e alcançaremos o quê? A santificação. Segundo, o crescimento é resultado de uma vida de obediência a Deus. Né? A gente, em várias escolas dominicais, né, em várias pregações, a gente pode ver que essa palavra obediência, ela está sempre sendo falada, né? Após destacar a pessoa de Cristo como exemplo de obediência a ser seguido, né, em Filipenses 2, de 5 a 8, Paulo reforça a necessidade da igreja a continuar a viver de igual modo, né? O versículo 12, né? Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém, irmãos? E aqui tem até uma explicação na minha Bíblia que diz o seguinte: esse texto está aqui, se relaciona a obediência com o exemplo de Cristo, né? Cristo foi o quê?
foi obediente até a morte. Uma vida cristã descompromissada com os valores do reino nos leva à desobediência. Se a gente não tem compromisso com a palavra do Senhor, e a gente vai se tornar desobediente. Ele não vai saber nem o que a gente está querendo, né? Então, por isso que é o quê? A gente tem que ter o quê? Investimento. Eu estou investindo na palavra do Senhor, eu estou lendo a palavra do Senhor e meditando na palavra do Senhor, né? Às vezes eu vou ler um versículo por dia e vou meditar naquele versículo o dia inteiro. Ou eu só estou lendo e lendo, sem meditar, né? Então, o quê? Essa é uma vida cristã descompromissada com os valores do reino de Deus, nos leva o quê? A desobediência. E onde nós vamos aprender os valores do reino de Deus? Através da palavra do Senhor. É uma volta a práticas o quê? Pecaminosas, o que impede o nosso desenvolvimento e crescimento na fé. Então, uma coisa o quê? Vai levando a outra, né? Aí vai virando o quê? Aquela bola de neve, né? Começa pequenininho, quando vê vai aumentando, quando vê a gente está sem fé nenhuma, né? Então a gente tem que o quê? Sempre o quê? Tá prosseguindo. É preciso o quê? Avançar. Nós temos que sempre o quê? Estar avançando, seguindo em frente. Desenvolver-se a nossa salvação. Mas este crescimento só acontece quando deixamos os embaraços da vida e assumimos um compromisso de obediência e fidelidade no reino de Deus, né? Lá em Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos aceder, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firme para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono. Amém, irmãos? Então, aqui o que acontece? Essa ignominia quer dizer o quê? Humilhação. Ele não se preocupa pela humilhação, porque ele passou, né? Mas por amor, né? Ele passou o quê? Pela gente, né? E todo o quê? A gente vai buscar o quê? Como um atleta, né? Querer sempre o quê? Buscar o quê? A vitória. E a nossa vitória está onde? Está em Cristo. Amém, irmãos? Então, o quê? Deus, olha a humilhação que o nosso Senhor Jesus Cristo passou, né, por nós, sem nós merecermos, por isso que a salvação é de graça, né, porque a gente não merecia nada, e ele passou essa humilhação toda por amor a cada um de nós, né. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Então a gente vê que é o seguinte, o nosso compromisso e a nossa obediência e fidelidade ao quê? Ao reino de Deus. Crescimento, né, a gente falamos aqui, ó, é um processo o quê? Contínuo. Paulo enfatizou que a comunidade filipense estava em fase de crescimento e amadurecimento. E por isso não poderia se acomodar, precisava o quê? Avançar, né? Hoje a gente está vivendo um período histórico, né? E nunca nós imaginamos que passaríamos por isso. E independente disso, nós não estamos podendo ir na igreja, se nós não estamos podendo ter contato físico com os irmãos, né? A gente não pode acomodar, a gente não pode parar. Ah, não estou dentro de casa, eu não posso fazer isso, eu também vou relaxar com a palavra de Deus, vou relaxar com meus princípios que o Senhor nos ensina. Não, eu vou estar o quê? Fazendo de quê? De outra forma.
né? Paulo não estava na prisão e mesmo assim ele proclamou o evangelho, tanto porque estavam ali na prisão como para a carta aos Filipenses. Então, o quê? Não é porque nós estamos hoje, entre aspas, presos, que nós o quê? Vamos nos acomodar com a palavra do Senhor, vamos nos acomodar e também não o quê? Divulgar, falar desse evangelho a muitos, dessa boa nova, né? Essa boa notícia. A salvação precisa ser desenvolvida a fim de alcançarmos toda a plenitude, né? Filipenses 3, 10 e 11. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a sua ressurreição dentre os mortos. Compete-nos em oração, consagração e submissão a Deus. Dedicar tempo é estabelecer os meios pelos quais buscaremos esse crescimento e aperfeiçoamento. O resultado dessa dedicação será uma vida mais santificada, alicerçada em Cristo. E sua palavra é geradora de muitos frutos e glorificarão a Deus. Então, o que? Nós temos que estar cada dia mais aonde? Quanto mais esse processo nós progredirmos, nós vamos estar alicerçados aonde? Na palavra do Senhor, né? Como diz, a nossa casa vai estar sendo construída aonde? Na rocha. Cada dia ela vai ficando o quê? Mais firme, né? Tudo é pela graça. Sem ela, nada podemos fazer. Então, nós temos que ter essa consciência. No entanto, somos cooperadores e cooperadoras dessa graça em nós. Então, nós cooperamos também. Devemos, portanto, procurar com zelo desenvolver a salvação que nos foi imerecidamente dada. Nós não merecemos, mas Deus, pelo seu amor, o quê? Nos deu. Nos esforçando para alcançar a perfeição de Cristo em nós, né? Alcançar o que? A perfeição de Cristo em nós. Filipenses 3, 12. Né? O que Paulo diz lá? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, não que eu já tenha merecido ou que já tenha obtido a perfeição, mas o que? Prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus Cristo. Então, é o que nós falamos aqui, precisamos o quê? Avançar, não podemos ficar, nos acomodar, nós temos que estar o quê? Sempre o quê? Caminhando. Né? E quem vai nos orientar, quem vai nos capacitar, quem vai nos dar força, é o Senhor. Né? Por nós mesmos, nós não fazemos nada. Nada, nada, nada. Se não é o Senhor com nós, nós estamos perdidos. Perseverando neste caminho até chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Né? Lá em Efésios 4, né? Outro texto também, ó, 4, 13 e 14. Voltando um pouquinho aí, né? Ó. Até que todos chegassem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Né? Então a gente vê aqui também crescimento, avanço, caminhada, um processo, né? Olha aqui que ele fala aqui, ó, no 14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro. Né? Menino que é agitado, né? Quanto menos madura a pessoa, mais agitada é, né? Levados por todo o vento de doutrina. Olha quantas pessoas a gente pode ver que
está sendo desviada porque está sendo levada por doutrinas que não falam da palavra de Deus, que enganam, né? Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E quando a gente é menino, que a gente vive, como é que fala? Agitados, né? Sem refletir, né? O que acontece? Se a gente não buscar a palavra de Deus, ele vai ser o quê? Induzido, né? Hoje o mundo o quê? Nos induz ao quê? Ao erro, né? Às vezes nem está falando só, você faz isso que está errado, não. Eles te induz e quando vê você já errou. Ser induzido, né? Às vezes você faz sem querer. Eu não queria fazer isso, mas eu fui induzido. Você fez até sem pensar. Mas quando a gente está firme na presença do Senhor e buscando a cada dia mais, o que a gente fica sempre o quê? Atento, porque é um processo. Vai acontecer isso do dia para a noite? Pode acontecer, se for a vontade de Deus, a gente não sabe o propósito de Deus na vida da gente. Mas quanto mais nós buscarmos esse amadurecimento, né, mais firmes nós estamos e mais assertivos nas nossas decisões nós seremos. E para a gente concluir, o convite de Paulo à comunidade filipense apresenta a nós hoje. Deus nos chama a desenvolvermos salvação. Para tanto, é preciso ter consciência de que precisamos amadurecer e frutificar na fé. São passíveis porque a graça de Deus é que nos alcançou e nos capacita e nos leva além. Então esse crescimento, esse amadurecimento e frutificação na fé só são possíveis porque a graça de Deus que nos alcançou nos capacita e nos leva além. Então essa graça que também o quê? Que nós estamos falando aqui, vai nos capacitar, né? E que vai nos levar muito além, até além de onde a gente possa imaginar. Somos salvos e salvos pela graça, que é um dom exclusivamente divino, né? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos que buscar esse dom do Senhor. E Deus nos dá condições de responder a esse chamado. Cristãos e cristãs maduros não se eximem da sua responsabilidade, né? Nós temos a nossa responsabilidade, não vamos o quê? Nos eximir dela, né? E contam com o próprio Cristo neste momento, né? Então, o próprio Cristo o quê? Está com a gente. Nessa resposta à graça, torna-se ao mesmo tempo possibilidade de crescimento espiritual e compromisso missionário no anúncio da salvação e do Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos anunciar a salvação e por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desanimemos, né? Nunca desanimemos, tá, meus irmãos? Por Cristo está conosco e nos capacita a agir. Se você acha que você não tem capacidade, engano seu. Se você está buscando o Senhor, está sempre investindo no reino de Deus, o Senhor aqui, que vai te capacitar e vai te agir, né? Porque o mínimo que a gente acha, que a gente sabe, vai ter um lá na frente que vai saber muito menos que a gente, que vai estar precisando muito da palavra, né? E a gente buscando o Senhor, a graça do Senhor vai nos fazer, não falar muito, mas falar a coisa certa, na hora certa, que vai atingir o coração da pessoa. Mas para isso eu tenho que o quê? Falar sim para o Senhor, né? Porque a graça do Senhor está sobre nós. E nós queremos o quê? Proclamar esse evangelho e ser instrumentos do Senhor por toda a terra, todos os confins do mundo. Amém, irmão? E para a gente refletir, que aspectos no nosso desenvolvimento espiritual são exclusivos da graça. Então, o que nós, né, no nosso desenvolvimento espiritual, são exclusivos da graça do Senhor? E quais depende da nossa resposta a ela, né? Resposta à graça do Senhor. Então, os desenvolvimentos espirituais são exclusivos só da graça do Senhor. E os quais dependem da nossa resposta a ela, né? Nesse processo, nessa caminhada, né? O que eu vou fazer para o Senhor? Como é que eu vou agir perante o Senhor? Amém, irmãos? Então, que a graça do Senhor esteja sobre nós e que sempre falemos sim e que nos preocupemos
em investir, né, em caminhar para a perfeição que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E fazer aquela pergunta que nós falamos aqui, né? Como é que eu estou? Eu estou me sentindo cada dia mais semelhante a Jesus ou cada dia mais diferente? Isso aí vai ser um termômetro, né, pessoal para cada um, para ver como é que está sendo a nossa caminhada. Amém, irmãos? Vamos aos nossos avisos, né? A devocional diária, né, com o nosso pastor Rampinelli, todo dia às 7 horas, sendo bênção, meus irmãos. São em torno de 15 minutinhos, tá? Se você acordou um pouquinho mais tarde, tem lá no YouTube. O Renato também está mandando, né, no WhatsApp, né? Então, não deixa de assistir, não. O nosso culto, né, domingo às 18 horas. A Escola Bíblica Kids, né, às 9 horas. A de adulto, às 9h30, né? Já se programa, né, gente? Para a gente não perder, né? Sempre estar ouvindo a palavra do Senhor. O nosso culto de oração às quarta-feira, às 7 horas, né? Então, se a gente não estiver alimentando com a palavra do Senhor, a gente vai estar alimentando com outra coisa que não vai ser bom para a nossa saúde espiritual, né? E os dízimos nas ofertas, né, meus irmãos? Sejamos o quê? Fiéis nos dízimos, nas ofertas, né? Que o Senhor é fiel de que nos dá sustento, nos dá trabalho, sempre nos sustentar. Então, que nós honremos também, né? Porque a obra do Senhor também precisa o quê? Avançar, né? E nós, como igreja do Senhor, nós o quê? Vamos sempre o quê? Avançar. Amém, irmão? Então, tenham todos um bom domingo e até a noite no culto. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém?